atividade cafeeira. Observe o mapa. Aí está a expansão do café. Primeiro, no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, e depois uma expansão para o oeste paulista. Quando falamos de café, nós falamos de duas áreas produtoras de café. Uma no Rio de Janeiro, a outra em São Paulo. Observe as áreas. Aí está, Vale do Paraíba, uma área onde os grandes proprietários defendem e apoiam a monarquia, utilizam-se da mão de obra escrava, fazendo dessa área uma área ainda tradicional. No oeste paulista, os grandes proprietários de terra apoiam o ideal republicano, adotam a mão de obra assalariada. Não se esqueçam que desde 1850 não entram mais escravos no Brasil, lei Eusébio de Queiroz, fazendo dessa área uma área moderna. A expansão do café também vai trazer uma série de modernizações para a sociedade, a economia e a política nacional. Observe o quadro. Café e a modernização. A construção das ferrovias para melhor escoamento da área produtora de café, o oeste paulista, até a área exportadora, Porto de Santos. Desenvolvimento do sistema bancário, desenvolvimento das cidades, o urbanismo, Avenida Paulista, São Paulo, Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, um surto industrial e desenvolvimento das relações assalariadas, trabalho assalariado. Sobre o surto industrial, é sempre bom citarmos Irineu Evangelista de Souza, o nosso Barão de Mauá. Um homem que vai se envolver em várias atividades industriais, comerciais, companhias de navegação, sistemas financeiros, casas de moeda. Barão de Mauá, o grande industrial do século XIX. Sobre a substituição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, nós vamos ter a participação dos imigrantes italianos. Observe a gravura. Imigrantes italianos trabalhando na lavoura cafeeira. O segundo reinado também é caracterizado pelo fim da escravidão. Vamos observar agora reinado, nós vamos ter o chamado movimento republicano, que vai contribuir para a queda do segundo reinado. Vamos analisar aqui, em primeiro lugar, os motivos que provocaram a queda da monarquia brasileira. Observe o quadro. Fim do Império Brasileiro. Processos de modernizações do século XIX ligados ao café, desenvolvimento do urbanismo, desenvolvimento do sistema financeiro, modernizações. Questão religiosa envolvendo o Império e a Igreja. É contra o regime do padroado, contra a intervenção do Estado nos assuntos religiosos. Desenvolvimento da questão militar,
envolvendo o exército contra o Estado. Desde o final da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro passa a reivindicar uma maior participação nas decisões políticas. Questão social que envolve a crise do escravismo, o processo de abolição da escravatura. Aqueles grandes proprietários de terra do Vale do Paraíba, após a abolição da escravatura, colocam-se contra o Império. E o movimento republicano. Movimento republicano que vai ter adeptos nas cidades, intelectuais, estudantes de direitos, e também vai conseguir o apoio dos grandes proprietários de terra, os fazendeiros de café do Oeste Paulista. Esse movimento republicano pode ser dividido em duas correntes. Observe-as. Corrente evolucionista, liderada, entre outros, por Quintino Bocaiúva, defendia a implantação da República de forma gradual, sem a participação popular. E o movimento revolucionário, entre seus líderes, Silva Jardim, o oposto do evolucionista, a implantação de um movimento da República através de uma revolução com participação popular. A tendência que ganhou foi a tendência evolucionista. E em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. Representa o final do segundo reinado e o início de uma nova fase política na história brasileira. Agora, a proclamação da República não muda muita coisa na história brasileira. Continuamos com o modelo agrário exportador. Continuamos com o modelo ainda das origens coloniais. E com a implantação da República, a atividade do café vai continuar a ser a principal atividade econômica. Vimos então na aula de hoje o segundo reinado, as tensões, Guerra do Paraguai, questão Christie, a evolução do café e as suas consequências para o Brasil e o nosso movimento republicano. É isso aí, tenham uma boa sorte, estude e até a próxima.